Imagine ganhar uma medalha olímpica e vendê-la por mais de 20 mil reais. Pois é, isso aconteceu com o Amaral, aquele famoso ex-jogador, ex-volante, e que um dia disse que iria marcar o apartheid. O professor Zagallo falou que era eu e mais 10 jogadores, né? E quando a gente chegou em Joanesburgo, passou todo mundo, aí ficou eu para trás, né? O repórter veio me entrevistar para o Amaral, mas um jogo para você se firmar na seleção brasileira, é um jogo bastante importante para você, e aqui tem um problema do apartheid. Aí eu olhei para ele bem sério e falei assim, se for um jogador perigoso, pro professor Zagallo, eu faço marcação individual nele, né? Aí o cara parou a entrevista e começou a dar risada, só que o cara lagrimava, né? E sim, Amaral disputou os Jogos Olímpicos, foi em 1996 em Atlanta. E hoje o NSF vai te mostrar por que aquele torneio foi um dos mais legais até hoje no futebol masculino. Vem com a gente! Foi em 1996, em Atlanta, que o futebol feminino entrou de vez nos Jogos Olímpicos. Mas no futebol masculino já era novidade, já era batido até. Só que em 96, uma coisa muito legal chamou a atenção. Dos convocados, havia vários jogadores que ou já eram consagrados naquela época ou estavam a caminho de se tornar verdadeiras lendas. A seleção brasileira queria muito o inédito ouro, tanto que Zagallo, técnico da seleção principal, já havia comandado o time no pré-olímpico no início de 96. Foi com ele que o Brasil foi campeão depois de um jogo sofrido na rodada final contra a anfitriã Argentina. Cláudio Lopes e Marcelo Delgado, dois históricos nomes do futebol argentino nos anos 90, abriram 2-0. O empate servia para o Brasil e ele veio graças a Beto, que no fim não iria para os Jogos de Atlanta, e Sávio, que começava a chamar a atenção do futebol europeu. Empate garantido, taça no armário e confiança enorme para Atlanta. É só um pai para eles, né? Porque tudo aí tem idade para ser meu filho. Então você vê que o que existe entre esse grupo é fantástico. A seleção tinha vários jogadores em grande momento. O Luizão havia sido campeão paulista num ataque incrível do Palmeiras. Ronaldo tinha deixado o Cruzeiro 2 anos antes e estava brilhando pelo PSV na Holanda. Roberto Carlos, por sua vez, tentava lidar com as desavenças táticas com o técnico Roy Hodgson na Inter de Milão. Mas já era um dos melhores laterais esquerdos do mundo. A lista de destaques tinha ainda o Dida, o Juninho Paulista, Darley. Os jogadores acima de 23 anos eram Aldair e Bebeto, campeões do mundo 2 anos antes, e Rivaldo, de 24 anos, que vivia o último ano de Palmeiras, onde marcou 68 gols em 2 temporadas. Aliás, não é só no Brasil que tinha nome grande, não. A Argentina contava com os jovens Javier Zanetti, Marcelo Gallardo, o próprio Marcelo Delgado, artilheiro no pré-olímpico, Hernan Crespo, Ariel Ortega e, entre os veteranos, Diego Simeone, de 26 anos, do Atlético de Madrid. Portugal tinha os meias Peixe e Calado, que eu estou destacando aqui só pelos nomes mesmo. Mas tinha ainda o artilheiro Nuno Gomes, só com 20 aninhos. Alex Lalas, famoso pela seleção norte-americana na Copa de 94, também estava convocado. A França tinha os garotos Claudie Makélélé e Robert Pires. A Arábia Saudita não tinha ninguém de renome, mas o técnico era o brasileiro Ivo Wortmann. Na Espanha, um jovem de 19 anos recém-saído da base do Real Madrid, um tal de Raul. Fábio Cannavaro era uma das apostas italianas, assim como Gianluigi Buffon, que havia recém-completado a maioridade. No México, o atacante Jorge Campos usava a camisa 9, para caso quisesse ser atacante também. Hidetoshi Nakata, histórico meia japonês, também foi chamado. E a Nigéria, que seria campeã, contava com o excêntrico Taribo West e os promissores Kanu e Okocha. Viu porque tinha tudo para ser um torneio muito chamativo? Pois é, e em campo, essas feras não ficaram devendo não. Apesar de levar um gol de Cláudio Reina, histórico meia norte-americano, logo com 1 minuto, a Argentina virou com gols de Crespo e Simeone. Apesar da força da torcida, o soccer não iria conseguir bater os hermanos. Mas quem fez bonito na fase de grupos para a Argentina foi o Ortega, especialmente no gol contra a Tunísia. Ótimo passe de Simeone, matado no peito e golaço sem pulo. Que isso, hein? Pela Espanha, os primeiros gols de Raul em grandes torneios vieram justamente na rodada final contra a Austrália. E numa virada incrível. A Fúria levou 2 gols em 12 minutos, mas 2 do Raul e 1 do Santi viraram a parada. O goleirão camisa 9, Jorge Campos, gostava de emoções fortes. E como? Mas ele era bom goleiro, a despeito de ser baixinho. Tanto que só levou 1 gol na primeira fase. Muita gente sabe ou lembra que Brasil e Nigéria fizeram uma das semifinais mais malucas da história dos Jogos Olímpicos. O gol de ouro, no fim, acabou classificando os nigerianos e tirando os brasileiros da disputa do ouro. Mas o que pouca gente lembra é que essas duas seleções se enfrentaram na fase de grupos. Aliás,
uma fase de grupos bem atormentada para o Brasil. A primeira rodada foi decepcionante. O Brasil não conseguiu superar o sistema defensivo japonês e, pior, numa falha de comunicação do Dida com o Aldair, saiu o único gol da partida, Japão 1-0. A segunda rodada foi diante da pior equipe da chave, a Hungria, e aí saiu o primeiro gol de um tal Ronaldinho. Mas sabe o que é mais louco? De novo teve falha do Dida. Assim como contra a Argentina no pré-olímpico e na primeira rodada em Atlanta, ele ficou indeciso na saída de gol, 1-1. A sorte do camisa 1 é que Juninho Paulista, que ganhara a posição do Amaral após a primeira rodada, deixou o Brasil na frente, e depois Bebeto fechou a conta com um bonito lance individual. E na última rodada, Juninho tocou para Ronaldo, ou melhor, Ronaldinho, que fez tudo sozinho e definiu no canhotaço, 1-0 sobre a Nigéria, no confronto mais esquecido entre as duas seleções naquele ano. Nas quartas de final, o jogo contra Gana estava enroscado. Eles fizeram 2-1. Ronaldo empatou de novo. E aí o centroavante brilhou com outro gol, antes de Bebeto finalizar o placar em 4-2. Ainda naquela fase, a Nigéria mostrou suas garras. Okocha e Babayaro, que iriam fazer ótimas temporadas no futebol inglês mais tarde, definiram as coisas nas quartas. A semifinal de 96, que ninguém lembra, teve um brilho intenso de Hernan Crespo. O atacante do Parma fez os 2 gols para despachar Portugal e garantir a Argentina na briga pelo ouro. Mas o jogo mais famoso entre Brasil e Nigéria foi mesmo na semifinal. Diante de 78 mil pessoas no estádio Sanford, a seleção brasileira chegou a estar na frente em mais de uma ocasião. Chegou a abrir 3-1. Mas... como falamos, Flávio Conceição marcou com 1 minuto de bola rolando. Roberto Carlos fez contra e empatou. Mas antes do intervalo, Flávio Conceição de novo e Bebeto deixaram o time do Zagallo numa boa. Assim foi até os 33 do segundo tempo. Aí pintou o segundo gol nigeriano. E nos acréscimos, Canu deixou tudo igual. De forma surpreendente, iríamos para o tempo extra. E quem marcasse, levava a vaga. E você talvez já tenha visto o que aconteceu. Costas do nigeriano, olha a sobra. Canu, perigoso, entrou, bateu, acabou! Terminou! Aquele jogo acabou destruindo as esperanças de medalha brasileira. E era uma seleção com vários jogadores importantes, com o técnico de lastro de seleção principal. Mesmo assim não deu. Mas na disputa do bronze, a seleção usou a força do ódio para amassar Portugal. E quando digo amassou é porque amassou mesmo. Em 10 minutos, Ronaldo e Flávio Conceição marcaram 2-0. No segundo tempo, um show de Bebeto. 3 gols do veterano campeão do mundo, 5-0 para o Brasil e mais uma medalha para os homens no futebol, mas não aquela que a gente esperava. A final olímpica entre Nigéria e Argentina foi épica, assim como a semifinal envolvendo os africanos. Babayaro fez para os nigerianos no primeiro tempo, mas Cláudio Lopes e Crespo viraram. Só que a Nigéria já tinha mostrado que não desistia fácil. Amukashi empatou meio sem jeito, e nos acréscimos a Munique virou, numa posição que a gente vai colocar aqui apenas como controversa. O atacante, que jogava no Sporting, aproveitou aquele gol para obter uma transferência para o Barcelona, mas nunca conseguiu mostrar nada que valesse o investimento dos culés. Como a gente viu, o Amaral acabou perdendo a condição de titular durante os Jogos Olímpicos, mas retomou essa condição justamente no fatídico jogo contra a Nigéria na semifinal. Aliás, aquele confronto foi tratado como um vexame pelos jornais brasileiros no dia seguinte. Vexame, covardia, mais vexame. Pois bem, recentemente, o Amaral revelou ao UOL numa entrevista que não possui mais a medalha de bronze conquistada em campo nos Jogos Olímpicos de 96. O Amaral conheceu um colecionador que perguntou que tipo de coisas ele tinha que poderia vender. E o ex-volante lembrou da medalha. O cara curtiu a ideia e o Amaral conta que chegou a passar um limão no objeto para deixá-lo brilhando. E saiu o negócio, num valor acima de R$20 mil. O Amaral justificou a venda dizendo que não é um cara apegado e todo mundo sabe que ele ganhou a medalha. Então não precisava da medalha de bronze na casa dele para lembrá-lo desse fato todo dia. E essa é só uma das várias histórias da vida e da carreira do Amaral. O cara que, como a gente já destacou, um dia marcou o apartheid. Isso aí meio bravo, né? Ele começou a dar risada e corta. Aí os caras perguntam... Ao vivo? Ao vivo ainda. Aí os caras perguntam pra mim, pô, Amaral, negócio de apartheid, negócio de racismo. Eu falei, pô, não sabia, pô. E uma outra história aqui, rapidamente pra você, que eu gosto muito do Amaral, é uma quando ele estava no Palmeiras, jogando em Recife contra o Sport, e depois de vencer a partida, ele estava liberado com o grupo para curtir a noite em Pernambuco. No ônibus do clube, o Amaral viu pela janela um lugar chamado Forró do Gerson. Convenceu a galera para ir lá depois. Só que quando lá chegaram, viram que na verdade era uma loja de construções chamada Forro e Gesso. O pior é que foram 4 táxis rumo ao lugar,
E o próprio Amaral se dispôs a pagar todas essas corridas, num valor de R$200. E aí, você lembrava dessa campanha brasileira nos Jogos de 96? E conhecia essas histórias do Amaral no forró do Gerson, que era o forro e gesso? Pois é. Deixa aqui embaixo nos comentários, ativa o sininho das notificações, deixa sempre teu like, comenta sempre aqui embaixo e também deixa sugestões de vídeos pra gente fazer. E claro, te inscreve no canal, é muito importante pra gente. Para ver mais conteúdos, olha aí.